Oi, oi. E aí, galera, bora começar então? Na verdade, continuar. Lembrando que a aula passada nós estávamos fazendo correção dos exercícios, tá bom? E aí a gente vai dar continuidade à correção. Correção não, né? Resolução. Vocês não tentaram fazer antes, então bora lá continuar com a nossa resolução. E eu preciso muito, muito imploro para vocês participação, tá? Porque quando vocês participam, eu consigo analisar quais estão sendo as dificuldades de vocês. E até porque vocês estão arrasando, né? Vocês estão acertando tudo. Então, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir ver o chat. Consigo. Bora continuar então, pessoas? Ó, se eu estiver errado, vocês me falam. Eu parei na questão 5. Eu fiz a questão 5 com vocês, não fiz, gente? Fala aí pra mim, por favor. Essa aqui. Beleza, valeu, gente. Então vamos continuar aqui, tá? Vou fazer na sequência. Como eu disse para vocês, eu quero fazer na sequência para ir respeitando aqui a ordem da lista e os exercícios que restarem, vocês fazerem, que aí fica mais fácil organizar, tá bom? Então, bora lá. Vocês têm aqui um texto, certo? E aí, assim, para fazer a questão, vocês não precisam ir para o texto. Aí você fala, pô, professor, então por que coloca o texto? Galera, é porque eu tenho que colocar o contexto. Às vezes o contexto pode te ajudar por algum motivo, então eu coloco. E como são questões de vestibular, você vira, professora, então, mas por que na prova de vestibular eles colocam texto? Gente, é porque é o seguinte, aqui eu tirei uma questão de análise sintática do período simples que me interessava dessa prova do Instituto Federal. Mas a prova original, às vezes, tem lá, digamos assim, 3, 5, 7 questões a respeito do mesmo texto. Então, não dá para você simplesmente ignorar, beleza? Então, vamos ver aqui. Ó, questão 6. Na oração, precisamos das primeiras páginas. O trecho grifado em negrito é o quê? Objeto direto, objeto indireto, sujeito, predicativo do sujeito ou predicado? O que vocês acham? Qual vocês marcariam? Pensa aí, por favor. Objeto indireto, exatamente. Por que é objeto indireto? Vamos lá. Organiza aqui comigo. Precisamos. Gente, quem precisa, precisa de algo. O verbo precisar exige um complemento e esse complemento vai ser chamado de objeto, ok? Então, precisamos das primeiras páginas. Quem precisamos das primeiras páginas? Nós. Então, nós é o sujeito. Precisamos é um verbo transitivo indireto, porque quem precisa, precisa de algo. E das primeiras páginas vai ser nosso objeto indireto, porque ele é introduzido pela preposição de. Das é a junção de quê? De mais as.
Então, eu tenho um objeto indireto na oração. Beleza, pessoas? Tranquilo? Bem fácil a questão, bem de boa. Pode passar, né? Para a próxima. Tem algumas que são bem rápidas, bem pontuais. Bora lá, então. Próximo, você tem um texto também. E esse aqui, por exemplo, neste caso, para fazer essa questão, vocês vão ter que voltar no texto, porque você tem que analisar a estrutura sobre a qual o trecho em cada item fala, você tem que ir voltando no texto para conseguir enxergar se é a função sintática expressa mesmo. Então, olha só. Você tem o seguinte. Assinale a alternativa que contém um aposto. E aí vocês têm as opções. Olha só. Na história de filosofia antiga, e aí a gente vai ver lá no texto, o Senhor dos Imortais na mitologia grega, e a gente vai olhando o texto, tá bom? Olha só. Essa aqui eu não vou dar um tempo para vocês fazerem, porque senão a gente vai demorar muito. Então, eu vou voltando no texto com vocês. Ó, primeiro, a letra A. Na história da filosofia antiga. É aqui bem no início. Na história da filosofia antiga, há um subenredo oculto. Vamos conversar um negócio. O que é um aposto? O aposto, eu já falei para vocês que ele é um termo acessório da oração. Ele é utilizado com a finalidade de acrescentar algum tipo de informação dentro da estrutura da própria oração, ok? Ele vai ser isolado por alguma forma de pontuação, vírgula, 2 pontos, travessão, certo? E aí, o que acontece? Ó, já estão respondendo aí, letra B. E aí, o que acontece? Eu tenho que avaliar que o aposto ele acrescenta informação sobre o termo anterior. Então, pensa comigo. Como que eu falo que isso aqui é um aposto, sendo que eu nem tenho termo anterior sobre o qual ele está falando? Então, provavelmente não é. Isso aqui é o que, então, professora? Na história da filosofia antiga, é um adjunto adverbial, né? Deslocado. Ele foi deslocado na oração. Como assim ele foi deslocado? Na língua portuguesa, as orações têm a ordem direta. O que seria a ordem direta? A oração é formada por sujeito, verbo e complementos, certo? E aí, quando você tem uma oração na ordem indireta, quer dizer que você está deslocando alguma coisa. Você pode deslocar um objeto, pode deslocar o sujeito e pode deslocar o adjunto adverbial. Como a posição original, vamos dizer assim, do adjunto adverbial não é no início da oração, quando você o desloca para o início da oração, você tem que usar vírgula, tá? Isso é uma regra de uso da vírgula. Você tem, então, um adjunto adverbial que está deslocado. Não pode ser a letra A, porque na história da filosofia antiga é um adjunto adverbial. Letra B, ó, falaram aí no chat que a resposta era a letra B. Vamos ver se é a letra B mesmo. O Senhor dos Imortais na mitologia grega. Referências 3 e 4. Então, vamos lá. Pensadores desenvolveram uma espécie de monoteísmo filosófico. Zeus, o Senhor dos Imortais da mitologia grega, deu lugar a Horus. O que acontece? Você vai analisar aqui que o Senhor dos Imortais da mitologia grega está aqui para explicar quem é Zeus, certo? Se ele está aqui para explicar quem é Zeus, quer dizer que é um aposto. E é um aposto explicativo. Lembra que a gente tem 4 tipos de apostos? Você tem um aposto explicativo, especificador, estou tentando lembrar quais são na ordem, né, que eu expliquei. Explicativo, especificador, enumerador e resumidor. Nós vimos nessa ordem, ok? Neste caso, o aposto, ele vai ser de que tipo? Explicativo. Ele está tentando explicar quem é Zeus. Tá vendo que ele foi isolado por vírgula, função positiva perfeita aqui, tá? Então, a opção correta é a letra B. Mas vamos ver os outros termos também. Letra C, de forma triunfante. Referência 7, vamos lá. É socrática por um bem absoluto e final. Mas é na metafísica que Aristóteles, que o ser supremo emerge e ocupa de forma triunfante o centro da filosofia. Esse de forma triunfante é o modo como ele emerge, certo? E ocupa um determinado lugar. Então, eu também tenho um adjunto adverbial de modo, né? Como eu falei para vocês. Então, é modo, tá? E ele está deslocado, por isso que ele também está isolado por vírgula. Letra D, nos desertos do Velho Testamento, aqui mais no finalzinho do texto, daquele senhor austero cuja voz ecoava nos desertos do Velho Testamento. Ecoava em algum lugar, que é nos desertos do Velho Testamento. Então, você tem o adjunto adverbial de lugar, ok?
E a letra E não dá, gente, porque letra E é eu sou o que sou. Você tem duas orações, eu sou e o que sou, que não são positivas, tá? Então, qual é a opção correta? Letra B de bola, beleza? Alguma dúvida nessa questão, gente? Alguma observação? Tá de boa? Fechou? Então, beleza. Vou para a próxima, tá? Questão 8. Vocês têm um texto aqui, né? E é sobre função sintática. Ah, não, deixa eu falar. Essa eu não vou fazer, tá? Deixa eu explicar o que eu não vou fazer. Eu vou fazer semana que vem, mas hoje eu não quero fazer. Seguinte, o lhe, eu já falei para vocês que ele é um problema, né, para a maioria das pessoas. E por isso que há tantas questões sobre o uso do lhe, porque as pessoas julgam complexo e, enfim, é um ponto muito específico de abordagem. E eu disse para vocês que toda vez, ó, vou colocar no chat, tá? Toda vez que a gente usa o lhe e não sabe direito a função sintática dele, às vezes, se a gente usar a expressão que o substitui, fica mais fácil de visualizar. O lhe é equivalente a quais expressões? A ele ou a ela. A ele, a ela. Ou então, dele ou dela. O que isso quer dizer? Quer dizer que o lhe não é... Peraí. O lhe não é uma expressão preposicionada, tá? Ela não tem preposição. Só que ela é equivalente a uma expressão preposicionada. Então, o lhe é equivalente às expressões a ele, a ela, dele ou dela, que é equivalente à expressão preposicionada. Então, na hora que você for fazer esse exercício, porque é o seguinte, ele pede na frase, Maria Benedita já lhe conhecia... Não, deixa eu estar errado aqui. Não mexi aqui na hora e mudou. Maria Benedita já lhe conhecia esse sorriso especial. Constante no sexto parágrafo, de Quincas Borba, o termo destacado desempenha sintaticamente qual função? E esse exercício eu vou deixar para você pensar. Qual é a função do lhe? E como eu disse, você avalia se nessa construção ele é equivalente à expressão a ele, a ela, dele ou dela, para você analisar a função sintática. E aí a próxima aula eu vou começar pela questão 8 para a gente fazer. Tá? Essa aqui eu vou deixar para vocês. É a única que eu vou fugir da ordem. E como eu disse, vou fugir da ordem porque é um dos pontos mais cancerinhos, mais complicadinho. Então, eu preciso ressaltar para vocês. Então, bora para a próxima questão. Olha só. Deixa eu aumentar aqui. Para vocês enxergarem melhor. Você tem a tirinha do Armandinho, tá? O Armandinho, ele é uma criança... eu comparo muito o Armandinho à Mafalda, né? Só que a Mafalda, ela é argentina, né? E o Armandinho é daqui mesmo. E aí, o que vocês vão analisar? Por que eu comparo muito a Mafalda? Ele é uma criança, ele tem alguns questionamentos, uma postura que é condizente com o fato de ele ser uma criança. Só que, ao mesmo tempo, se vocês forem analisar, ele tem, às vezes, um discurso, uma avaliação da vida que vai além da avaliação, por exemplo, que uma criança faria. Então, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção. Para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Ele falando para um adulto, ó, tem adulta com cachorro. E aí ele pega e fala assim, mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. A mulher adulta fala isso para ele. O que um sapo faz por você? Ele pega e fala, eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. É uma lição de vida, né? Parece que o ser humano é amigo do cão apenas pelo fato, pelas coisas que ele proporciona. E aí ele dá a lição de vida que a gente não pode ser amigo das pessoas simplesmente pelo que elas proporcionam para nós. Ok? E aí a gente tem o seguinte, questão 9. Tendo por base a afirmação do texto, eu não tenho amigos por interesse, minha senhora, assinale a alternativa correta. Ele vai fazer várias análises. Eu vou dar um minutinho para vocês pensarem e me falarem aí qual é a opção correta. Fala aí para mim, por favor, pessoal.
Ó, já estão manifestando aí. Letra D. Todo mundo concorda com a letra D, gente? Sim? Então, bora ver se essa letra D é a certa mesmo? Vamos lá. Pediu para marcar a alternativa correta quanto à oração, quanto aos termos da oração. Então, ele fala na letra A. A expressão por interesse exerce a função sintática de objeto direto. Não, tá? Eu tenho amigos por interesse. Nesse caso, gente, eu não posso falar que é objeto direto. Na verdade, o objeto direto aqui é amigos. Eu é o sujeito, não adjunto adverbial de negação. Tenho é um verbo transitivo direto, que exige objeto direto, que seria o quê? Amigos. E esse por interesse aqui, com certeza não vai ser nosso objeto. Primeiro, ele não poderia ser objeto direto por causa da preposição, só se ele fosse um objeto direto preposicionado, né? O que vocês acham que é esse por interesse? O que vocês acham? Qual a função sintática dessa expressão por interesse? Eu não tenho amigos por interesse, por dinheiro, por amor, posso usar uma série de expressões assim. Vocês acham que se encaixa em qual função, pessoal? Junta adverbial, né? Exatamente. Ok? Por interesse, ele está indicando a causa, motivo. Então, adjunta adverbial. Beleza? Então, não pode ser. O por interesse é adjunta adverbial, não objeto direto. Letra B. O termo amigos exerce a função sintática do sujeito composto. Primeiro, a gente viu que amigos não é sujeito. Já começa por aí. E outra, gente, se ele fosse sujeito, ele não poderia ser composto, ele ia ser simples, porque tem apenas um núcleo. Então, esse aí está errado de todas as formas que existirem, ele está errado. Letra C. O verbo tem está conjugado no presente do modo subjuntivo. Professora, você não está vendo verbos. Sim, eu não estou vendo verbos, mas vocês sabem que no vestibular, ou nas provas, por exemplo, igual o Enem, vocês têm todos os conteúdos integrados. Então, é o seguinte, vocês estudaram verbos, tempos verbais? Acho que sim, né? Com a professora Juliana? Estudaram, gente? Vou escrever um negócio aí para vocês. Vocês se lembram de ter visto? Sim, né? Com certeza ela viu com vocês. O que acontece? Os verbos, eles apresentam tempos verbais, eles também eles apresentam modos verbais. Então, cada modo tem seus próprios tempos. Se a gente analisa aí, o verbo tem está conjugado no presente do modo subjuntivo, é verdade que o tenho está no presente. Só que ele não está no modo subjuntivo. Ele está no modo indicativo. Por qual motivo, professora? Ó, coloquei para vocês agora no nosso chat, tá? Nós temos 3 modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Verbos no modo indicativo são verbos que vão indicar certeza, tá? Se a ação foi realizada, se ela é realizada ou será realizada. Então, neste caso aqui, o que vocês vão avaliar? Essa construção aqui, né? O verbo eu tenho, o verbo está no presente do modo indicativo, porque ele está indicando uma ação certa, pontual. Agora, o subjuntivo, ele vai indicar incerteza, hipótese, condição, possibilidade, ok? E o imperativo, ele vai indicar ordem, sugestão, pedido, conselho, orientação. Então, o que está errado aqui na letra C é falar que é subjuntivo. Na verdade, é indicativo, tá bom? Letra D, a vírgula utilizada antes de minha senhora para separar o vocativo. Gente, vocativo é uma expressão de chamamento. Essa opção tá certa? Tá, ó. Eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. O minha senhora é um vocativo, é uma expressão de chamamento, que é usada como marca de interlocução para invocar, para chamar. Então, realmente a opção correta é a letra D, tá bom, pessoal? E a letra E você tem e mais o cachorro. O termo destaca uma preposição. Ó, na língua portuguesa, eu comentei com vocês, no exercício da aula passada, que nós temos conectivos. E nós temos 2 tipos de conectivos. Quais são eles? Preposições e conjunções. Qual a diferença? A preposição ela vai servir para ligar termos, expressões.
Já as conjunções, elas servem para ligar termos, mas elas ligam orações. Então, mas não é uma preposição, o mas é uma conjunção, tá? Vou te escrever também no chat, para ser bem específico. É uma conjunção coordenativa adversativa, certo? É uma conjunção que serve para ligar orações coordenadas, introduzir orações coordenadas adversativas, que vão estabelecer uma relação de oposição, de contraste. Portanto, a opção correta na questão 9 é a letra D, tá bom? Gente, algum comentário, observação? Me conta, fala aí para mim. Tá tudo bem? Tá bom. Gente, eu espero sinceramente que esteja tudo bem, tá? Porque às vezes eu tô falando aqui, vocês estão... Gente, o que que essa mulher tá falando, né? Por favor, me falem. Se tiver dúvida, se não entendeu, que eu vou tentar explicar de outra forma, gente. Me dá desespero, porque na sala de aula, por mais que às vezes vocês não queiram falar, né, presencialmente, tem uma coisa chamada linguagem visual. A nossa cara não deixa mentir, né? Então, eu vejo pela expressão de vocês, está rolando, não tá entendendo? Aqui, como eu não vejo vocês, me dá um desespero, mas enfim. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. A gente vai ter revisão, de qualquer forma. O Sérgio vai conversar com vocês. Mas fiquem tranquilos que o que vocês tiveram anteriormente, a gente vai fazer revisão, tá bom? Depois o Sérgio vai explicar direitinho para vocês como é que vai funcionar. Mas vai rolar revisão sim, fica tranquilinho, beleza? Eu já olhei tudo que ela tinha dado para vocês, né? Porque eu tive acesso às aulas de vocês, aos materiais, mas pode deixar que a gente faz revisão. Pode ficar tranquilo. A gente ainda tem um bom tempo, né, gente? Até o Enem, até as provas. Então, pode ficar tranquilo que vai dar tempo, tá? Ai, vocês ficam meio perdidos. É natural, gente. Vocês tiveram aula há muito tempo. Nós nos cobramos muito. De um modo geral, as pessoas cobram muito. Ninguém aprende tudo, todos os tópicos de todas as aulas e não precisa de revisão, não precisa de nada. Não é assim que funciona, não, gente. É normal a gente esquecer, precisar de revisão, precisar de tudo isso. Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer, tá bom? Tem mais alguma coisa que vocês querem me pedir por enquanto, além de revisão da matéria anterior também, né? Da matéria da Ju, né? Da primeira parte que ela explicou. Se tiver algum pedido, sugestão, eu super acato, tá? E aí, semana que vem também eu vou passar uns exercícios do material de vocês, tá bom? Melhor de presente de 2020? O presente, no caso, é a revisão ou sou eu? A revisão, mas pode ser você também, Ah, professora. não, gente, pensei que era eu. Não, beleza, gente, que bom que é um presente. Tudo bem, vocês me consideraram um presente, tá bom? Não, fechou. Que bom que é um presente. Não é um presente, é uma coisa que vocês então aí super tem direito, tá? Fica tranquilo que vai rolar revisão? Sim, com certeza. Bora continuar aqui então. A pessoa achando que é um presente de Deus aqui, né? Olha só, pessoal. Seguinte, tem um texto gigante. Professora do céu, o que é isso? Vamos ver se a gente consegue fazer questão sem ter que fazer a leitura total do texto gigante. Então, olha só. A expressão da ansiedade é um aparelho que fornece um alívio momentâneo da ansiedade, porque algumas pessoas, em especial as crianças, têm muita energia para extravasar, no terceiro parágrafo. Funciona como? Bom, se ele já especificou o parágrafo, fica muito mais fácil de vocês retomarem, caso vocês queiram retomar, né? Então, a expressão da ansiedade funciona como o quê? Dá uma lidinha aí e tenta responder para mim, por favor. Opa, se eu colocar no exercício, né? Pronto. Tenta responder e me conta.
E aí, pessoas? Acharam a resposta? Não? Vamos tentar. Bora tentar, Matheus, vamos tentar aí. Tá. Falaram aí já a letra D. Vamos ver, mais alguém? Concordam com a letra D, gente? D, vamos ver o que mais, o que vocês falam. Ai, gente, tá muito sem graça resolver exercício com vocês. Vocês acertam tudo, coisa sem graça. Muito sem graça. Não tá errando, ai. A letra D, sim, tá certo. Olha só, vamos ver aqui então a expressão. É um aparelho que fornece um alívio momentâneo da ansiedade, porque algumas pessoas, em especial as crianças, têm muita energia para extravasar. Vocês estão certos. A expressão da ansiedade é um complemento nominal do substantivo alívio. Vamos entender o porquê? Olha só. Um alívio momentâneo da ansiedade. Então, primeiro, da ansiedade é uma expressão preposicionada. Então, todo complemento nominal é preposicionado. Todos mesmo. E aí, por exemplo, se eu fosse dar uma sugestão para vocês fazerem a questão por eliminação, o que vocês iam pensar? Bom, eu vou tentar eliminar aquilo que não pode ser preposicionado. Só que o problema é que adjunto adnominal pode ser preposicionado, o adjunto adverbial também, e o complemento nominal também. Então, não dá para eliminar por esse critério. Eu realmente vou ter que avaliar a função da expressão, tá? Então, alívio momentâneo da ansiedade. O da ansiedade faz referência, na verdade, a alívio ou a momentâneo, gente? Faz referência a alívio, tá? A gente tem um alívio do quê? Da ansiedade. Não é momentâneo da ansiedade. O da ansiedade faz referência a alívio. E alívio é um substantivo abstrato. Então, vamos lá. Qual é o nome do termo que é preposicionado? Presta atenção. Termo preposicionado ligado a um substantivo abstrato, que é alívio, ok? E aí a gente tem que avaliar se o sentido é ativo ou se o sentido é passivo. Lembra disso? Então, olha só. A ansiedade, ela alivia alguma coisa ou a ansiedade é aliviada? A ansiedade alivia alguma coisa ou ela é aliviada? Conta aí pra mim. Quando eu falo alívio da ansiedade, a ansiedade alivia alguma coisa ou ela é aliviada? Ela é aliviada. Se ela é aliviada, o sentido é ativo ou é passivo, pessoal? Se algo é aliviado, o sentido é ativo ou é passivo? Passivo. E se o sentido é passivo, a gente tem um complemento nominal, ok? Lembra que eu falei para vocês, se você tiver uma expressão preposicionada ligada a um substantivo abstrato, vocês vão ter que avaliar o sentido ativo ou passivo. A adjunta de nominal tem um sentido ativo, complemento nominal tem um sentido passivo. E aí a letra D fala que a expressão da ansiedade é um complemento nominal do substantivo alívio. Se você tem um alívio, você tem alívio de alguma coisa, ok? Então, a opção correta é a letra D. Se vocês analisarem, a única diferença que existe entre a letra D e a letra E é o referente, porque olha só, as duas falam que é complemento nominal, só que essa aqui ele fala que é o complemento nominal do substantivo e aqui um complemento nominal do adjetivo, ok? Então, a opção correta é a letra D de dado, sem dúvidas, tá bom? Alguma pergunta, gente, nessa aqui? Deu para entender o porquê? Expressão preposicionada, com sentido passivo, por isso é complemento nominal. Tá de boa? Pode continuar? Beleza. Vamos lá para o próximo. Vocês têm mais um texto muito, muito grande. E aí... Peraí, ó, antes de começar, me pediram assim, professora, posso te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com a aula? Às vezes me dá medo, mas pode. Pode sim, sem problema.
Vamos lá. Vamos ver qual que é a pergunta. Estou, gente. Eu estou no colégio. Olha só. Deixa eu mostrar para vocês o quadro. Eu estou na sala da primeira série aqui, ó. Eu estou no colégio. Minha internet não estava funcionando. Aí eu falei pro Célio que eu vinha para cá. Ai, gente, é tão bom chegar numa escola. É maravilhoso, é vida. Só tá faltando vocês aqui, né? Mas eu estou, assim, aqui no colégio. Eu achei que foi bom a internet não funcionar. Falei, bom que eu vou lá agora um pouco, vou conversar com as pessoas, que eu fico o dia inteiro dentro de casa, né? Dando aula, eu não consigo conversar com ninguém. Muito bom, gente, maravilhoso. Estou aqui no planeta, tá? Se vocês me verem na rua agora, eu dou um tchauzinho aqui na porta da escola, de longe. Mas estou aqui sim, tá? Eu vou vir mais vezes, já que eu posso vir. Depois eu vou vir para usar o quadro, né? Para vocês me verem em pé, escrevendo o quadro, para deixar que eu vou organizar isso aí, né? Vocês não fazem ideia nem de como que eu sou, né? Não, eu tô aqui sim. Eu tenho duas Wi-Fi em casa e nenhuma funcionou. É uma maravilha. Olha só, pessoal, bora continuar então, fazer mais uns exercíciozinhos, ver se a gente faz pelo menos mais uns 2, tá? Olha só, assinale o período que contém a agente da passiva. Então, não precisa ler o texto, é porque foram retirados do texto os períodos. Por isso que eu coloquei o texto. Mas olha aí e tenta falar para mim. Qual que vocês acham que é? Letra C, falar aí. E aí, concordam com a letra C, pessoal? Concordam? Letra C mesmo? Acho que sim, né? Sim, vamos ver se está certo essa letra C. Olha só. Vamos tentar achar o agente da passiva. Quem que é o agente da passiva mesmo, professora? O agente da passiva é aquele que pratica a ação sobre o sujeito, né? Só que para que isso ocorra, eu tenho que ter uma oração com a voz passiva. E a voz passiva analítica. Qual que é a estrutura básica mesmo da oração na voz passiva analítica, professora? Vocês vão ter um sujeito, mais um tempo composto, né? Verbo auxiliar, verbo principal, com verbo no particípio, mais o agente da passiva, que é aquele que vai praticar a ação sobre o sujeito. Então, o mínimo que você tem que fazer aqui para tentar achar o agente da passiva é ver a voz verbal. E para você ver a voz verbal, você vai ter que identificar o sujeito e o verbo, tá bom? Então, olha só, letra A. O Brasil é responsável por uma das mais altas taxas de reincidência criminal em todo o mundo. Então, quem é responsável por uma das taxas mais altas de reincidência criminal em todo o mundo? Brasil. O Brasil é o sujeito, certo? Professora, ó, quem é responsável? Sim, mas o Brasil, ele é o responsável. Ele não está sendo responsabilizado, ele é o responsável. Então, aqui é voz ativa. Não tem como eu falar que aqui é voz passiva. Se a voz é ativa, eu já elimino a letra A, tá? Porque não, igual eu falei para vocês, para ter agente da passiva, eu tenho que ter a voz passiva, senão não tem como. E ainda por cima, não é qualquer voz passiva, é a voz passiva analítica, tá bom? Letra B. Há pouquíssimos programas educacionais e laborais para os detentos. Gente, o verbo haver aqui, ele foi usado com o sentido de existir. Existem pouquíssimos programas educacionais. E eu já disse para vocês que o verbo haver no sentido de existir constitui a oração sem sujeito. Se a minha oração é sem sujeito, pessoal, como que eu vou analisar a voz verbal? Não tem como, porque como eu disse para vocês, a voz verbal, ela analisa a relação entre quem? Entre o sujeito e o verbo. E aí eu vou avaliar se o sujeito pratica a ação, se ele sofre a ação. Então, se o verbo não indica ação, se eu tenho uma oração sem sujeito, não tem como analisar a voz verbal. Então, não pode ser a letra B, porque, como eu disse para vocês, a oração aqui é sem sujeito, então não tem nem o que avaliar. Letra C. A comida é oferecida pela prisão, mas é preparada pelos próprios detentos. A comida é oferecida pela prisão. Quem é oferecida pela prisão? A comida. A comida é o nosso sujeito. A comida pratica a ação de oferecer ou sofre a ação de ser oferecida? A comida sofre a ação de ser oferecida. Então, já sei que tem voz passiva, certo?
E qual que é a estrutura dessa voz passiva? Olha só, ela é formada pelo sujeito, a comida, tempo composto é oferecida, tanto que eu tenho o particípio, né? Aqui, ó, oferecida, ida. E pela prisão vai ser o agente da passiva. Quem que é o agente da passiva? É aquele que pratica a ação sobre o sujeito paciente. Então, pela prisão, aqui vai ser o agente da passiva, ok? E aqui não tem só um agente da passiva, ó. É preparada pelos próprios detentos. É como se eu tivesse uma outra oração com a mesma estrutura. Olha só, quem é preparada pelos próprios detentos? A comida. A comida sofre a ação de ser preparada, então é voz passiva também, analítica, porque eu tenho um agente da passiva. Quem pratica a ação sobre a comida? Os detentos. Ok? De boa? Por isso que a opção correta é a letra C. Na letra D você tem a situação contrária encontrada na Noruega, até que você tenha aqui voz passiva, né? A situação contrária, ela sofre a ação de ser encontrada, você tem voz passiva. Só que na Noruega não é agente da passiva. Então aqui eu tenho voz passiva analítica, sim, na letra D, só que não tem agente da passiva. O na Noruega, gente, é um adjunto adverbial de lugar. Então, qual que é a estrutura que eu tenho neste caso? Sujeito, que é a situação contrária, é encontrada, que é nosso tempo composto, que vai indicar a voz passiva, certo? E na Noruega é um adjunto adverbial de lugar, que vai indicar circunstância de lugar. Então, por mais que aqui eu tenha voz passiva analítica, o agente da passiva não está presente. Aí você vira para mim e fala, ué, professora, mas eu pensei que o agente da passiva era obrigatório. Eu comentei com vocês, agente da passiva é um termo integrante, só que ele não vai ser obrigatório. Justamente por isso, ele é um termo integrante. Eu posso muito bem colocar ou não, ok? E letra E, a incidência é de cerca de 16% entre os homicidas, estupradores, traficantes e que por ali passaram. Aqui você tem o E, que é um verbo de ligação, que não dá para a gente analisar a voz passiva da maneira convencional. E passaram também, ele está fazendo referência aos traficantes que praticaram a ação de passar. Então não pode ser letra E. Qual que é a nossa opção correta? Mais uma vez, vocês acertaram. Opção correta é a letra C, tá bom? Beleza, pessoas? Deixa eu ver aqui se dá tempo de fazer mais uma. Não, acho que não vai dar não, tá muito apertado o tempo. Gente, não vai dar tempo. Então vamos conversar aqui antes de eu ir embora, porque tem menos de 2 minutos. Olha só, nós fizemos os exercícios, presta atenção agora, até o 11, com a exceção desse exercício aqui, ó, do exercício 8, tá bom? Então, o que restou para vocês fazerem? Nós fizemos 10 exercícios, tá bom? São 18 exercícios, então ficaram faltando 8 questões para vocês fazerem. Qual vai ser meu acordo com vocês? Na próxima aula, eu vou começar a matéria nova, tá? Minha previsão com vocês, na minha organização, é começar a matéria nova. Deixa eu só parar de compartilhar aqui rapidão. Então, na próxima aula, eu vou ver matéria nova com vocês, eu vou começar a matéria nova. É dentro de análise sintática, mas é uma nova parte. E aí, o seguinte, mas mesmo semana que vem, eu vendo matéria nova, a gente tem 2 aulas, correto? Na sexta-feira. Então, uma das aulas, eu vou tirar um tempo para tirar dúvidas de vocês da lista dos 8 exercícios que ficaram faltando. Então, vocês vão pegar a lista, a escola vai disponibilizar para vocês, vão fazer os 8 exercícios restantes. E aqueles exercícios que vocês tiverem mais dificuldade, não entenderem o gabarito, porque lembra que eu falei para vocês que o gabarito está todo lá, se tiver dúvida, dificuldade, é só me pedir. O único exercício que de fato eu vou fazer com vocês obrigatoriamente semana que vem é o 8. O 8 eu vou fazer de qualquer jeito. Aí os demais eu vou fazer de acordo com as solicitações de vocês, beleza? Fechado? Então, tarefinha de casa, terminar a lista, tá bom? Pessoas, prazer estar aqui com vocês novamente, ainda mais aqui na escola, tá? Eu venho depois fazer uma aula no quadro para vocês. Beijo para vocês, um ótimo final de semana, juízo, cuidado e não se esqueçam de mim, não se esqueçam da minha lista, tá bom? Vocês ficam uma semana sem me ver, depois esquecem que eu existo.